Olá, 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 meu aluno do DLX que está esperando aqui essas aulas, né, de informática. Então, estamos com esse edital no meio desse caos no mundo e digo para vocês, não está sendo fácil para ninguém. Então, você que ou não está conseguindo estudar por causa de ansiedade, porque tem que trabalhar, porque a gente está em quarentena e você precisa de dinheiro, outras pessoas que têm outros problemas e estão também nessa angústia, né? Por exemplo, qual que é a minha angústia? Eu tenho 2 filhas que têm problemas de asma, de pulmão, e que para mim, quanto mais a gente ficar em quarentena, melhor. Você vai pensar, e a economia, né? Cara, é muita coisa pra gente pensar e a angústia vai tomando conta de todo mundo. E como que a gente lida com isso? Bom, eu tenho lidado com yoga, né? Eu fiquei sem internet 2 dias. Eu tenho um provedor chamado F5, que ele é de Pinhais, e eu tenho internet de fibra ótica, principalmente por causa aqui do estúdio, né, que eu tenho em casa, que eu tô gravando aqui para vocês essas aulas. E ficou 2 dias sem internet. Vinha a internet, ficava um pouquinho, caía, a maior parte sem internet. E ontem eu aproveitei, né, já falei para vocês que eu sou prof de yoga também, ontem eu aproveitei e fiz yoga de manhã, de tarde, de noite, porque anteontem eu dormi com uma dor de cabeça terrível. E por quê? Por causa de estresse do que está acontecendo, né? E essa angústia, ela é com todo mundo. E para mim me aliviou muito. Hoje eu acordei bem, graças a Deus a internet também voltou, né? Ela voltou aqui no meio da manhã e eu vou começar as gravações aqui para vocês. Então, gente, essa angústia, ansiedade que por qualquer motivo, né? Ou por causa de ter quarentena, ou porque você tem medo que pare a quarentena, ou como é que eu vou estudar, eu preciso do presencial para estudar, alguma angústia, né? Você tem o vô, a avó em casa, ou a mãe com problema respiratório, ou o filho, alguma angústia todo mundo tá passando nesse momento. Então você tem que lidar com isso. Você tem que lidar. A forma que eu encontrei para lidar é a meditação e é o yoga, tá? Isso me relaxa, pode ser que você não relaxe, mas você tem que encontrar a tua forma de você sentar para estudar e você conseguir estudar, porque esse estresse, ele atrapalha, você não consegue fazer nada. Você planeja o teu dia, mas ele não rende, né? Porque a tua cabeça fica lá pilhada naquilo. E quanto mais longe você ficar desse diz que me disse, esses experts, né, milhares de experts que a gente tem no mundo, no Brasil, falando sobre o que deve ser feito, que acho que nós sempre vai ter gente pensando igual você e pensando o contrário, você, e gente brigando e gente xingando. Fica longe disso, você tem que estudar. Você tem que estudar, então fica longe disso, tá? Se Deus quiser, breve a gente vai estar juntos no presencial, estudando na informática aqui para nossa prova. Enquanto a gente não está, a gente vai estudar aqui via online. E eu estou nos grupos, né, de WhatsApp, e você pode enviar para mim, se você tiver alguma dúvida aqui das nossas aulas, envia para mim no meu WhatsApp particular, e eu vou responder todo mundo, tá? Posso até às vezes não responder na hora, porque eu tô com bastante gravação para fazer, não só de vocês, tá? Não só da PM, mas eu vou responder todo mundo, vou atender todo mundo, tá? Bom, na turma de vocês, a gente parou ali falando de redes, e a gente tava falando de redes na última aula, né? E a gente estava falando dos protocolos. Então a gente viu o protocolo TCP, a gente viu o protocolo UDP, a gente viu o protocolo FTP, HTTP. A gente parou nesses protocolos até que eu falei, na aula que vem a gente vai retomar, porque aquilo foi muito no finzinho da aula e ficou uma explicação muito rápida ali, né? E a gente vai retomar a partir do protocolo HTTP, ok? Então, olha só, antes da gente começar a falar aqui sobre os assuntos de aula mesmo,
a gente vai falar um pouquinho do edital, né? Agora a gente tem um edital. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o edital. Então, noções informáticas, a gente tem 7 questões e a gente tem 7 itens. Teoricamente, o examinador pode pegar uma questão de cada item, né? O que é uma tendência, assim, a acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Professor, o que eu já estudei na aula presencial? O que eu preciso ainda estudar? O que mudou nesse edital? Vamos lá, vamos ver? Bom, então, olha só. O item 1, conceitos básicos de operações com arquivos nos sistemas operacionais Windows 10 e Linux, né? E ele está pedindo aqui a versão Ubuntu, na distribuição Ubuntu do Linux, versão 14 ou superior. Aí eu vou trazer uma aula para vocês a semana que vem sobre o Linux, tá? Tanto essa parte que ele fala aqui de operação com arquivos, tanto as noções, né, de Windows 10 e Linux. Professora, qual que é a diferença entre o item 1 e o item 7? Gente, na verdade, quando a gente tem o item 7, a gente já tem que estudar o que tem no item 1. O item 1, operações com arquivos. O que você faz com um arquivo? Você copia, você recorta, você renomeia, você vê as propriedades do arquivo, você deleta, envia um arquivo para a lixeira. Então, todas essas operações com arquivos, tanto no Windows quanto no Linux, a gente vai tratar primeiro do Windows, que é a tendência maior de cair mais questões, embora eu acho que pode cair aí uma questão de cada item, então a gente tem que dar atenção para tudo, ok? Mas a gente vai tratar mais do Windows primeiro, aí depois eu trago para vocês o Linux também, tá? Então, o item 1 e o item 7 você tem que entender, estudar o Windows 10 e o Linux Ubuntu. Isso que você tem que entender desses 2 itens aqui, certo? Agora, o item 2, o que a gente tem? Noções consistentes de uso de internet para informação, Mozilla Firefox e Google Chrome, os navegadores, e correio eletrônico, né, nos sistemas operacionais Windows 10 e no Linux. Então, aqui a tendência maior, gente, é cair navegador. Né? Correio eletrônico cai pouco em prova, mas não dá para você não estudar, ok? Então, tem que estudar correio eletrônico também. E o navegador tem que estudar muito. Mozilla Firefox e Google Chrome tem que estudar bastante, tá? Eu vou trazer para vocês também sobre isso, mas na próxima semana. 3. Noções de trabalho com computadores em rede interna nos sistemas operacionais Windows 10 e Linux. O que a gente falou de rede na última aula? Nós falamos lá sobre roteador, nós falamos sobre modem, nós falamos sobre switch, nós falamos sobre a rede LAN, nós falamos sobre os cabos, né, o par trançado, o UTP. Então são esses conceitos aqui, os conceitos mais importantes que você tem quando se trata de rede interna, ok? E aí os protocolos, né, que a gente falou também na aula passada e vai continuar falando aqui hoje, também essa parte de rede. No item 4, noções de escrita e editoração de texto utilizando o LibreOffice Writer, versão 5.0.6 ou superior. Então, o editor de texto Writer, como eu falei para vocês, é o editor de texto do LibreOffice, né? Então, professora, não precisa mais estudar o Word? Não, o Word a gente ia estudar até na próxima aula, né? E aí saiu o edital, aconteceu tudo isso no mundo, no Brasil, né? Do vírus e tal. E acabou que a gente não estudou o Word, que bom. Porque o Word e o Writer, embora ambos sejam editores de texto, eles têm muitas diferenças, tá? Então a gente vai estudar o Writer, eu vou explicar para vocês como baixar o software no computador de vocês, para vocês estudarem qual versão é a melhor, que ele fala que é a versão superior, né, a 5.0.6, e eu vou mostrar para vocês qual que é a melhor versão, então, para vocês baixarem e instalarem no computador de vocês. Então, Writer, dê atenção para esse software, que é uma probabilidade imensa de cair questão dele, tá? Vai cair questão sobre ele. E o item número, onde é que a gente está? O 5.
Noções de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando LibreOffice Calc. Gente, nós estudamos o Excel, nós estudamos muito o Excel e o Excel não veio para a prova. Professora, perdi o meu estudo? Não, não perdi. Eu falei para vocês no iniciozinho da aula de Excel que Calc e Excel são muito parecidos. Então eu nem vou falar de Calc aqui. Na aula de Writer eu vou mostrar para vocês como que baixa o editor de texto Writer e junto você já baixa o Calc, tá? E você instala e aí você vai olhar, vai estudar o Calc conforme você estava estudando o Excel. Você vai ver que ele tem diferenças, Calc e Excel, mas que são poucas. Uma diferença lembra que a gente estudou a referência entre planilhas, que no Excel era o ponto de exclamação, né, que separava ali nome de planilha e endereço de célula, e no Calc é um pontinho. Então, quer dizer, isso muda, e eu falei para vocês na aula que isso mudava. Agora, as funções, gente, que a gente estudou, soma, máximo, média, maior, menor, soma cesta, todas essas funções são as mesmas, tá? O que você tem que fazer? Você tem que fazer questões, tanto de Excel quanto de Calc, porque de Calc tem menos questões, mas faça questões de Excel e de Calc, para você treinar essas funções, né, o endereço relativo, o endereço absoluto, que é muito importante, treina tudo isso, e se tiver funções que você não estudou, estuda essas funções também, só que não viaja muito. Por exemplo, teve a banca IBFC, que cobrou, acho que foi no TRE Pará, se eu não me engano, foi esse ano. Cobrou um monte de função que nunca cai em prova, então não viaja. Ali o examinador surtou, você pode procurar a opinião de todos os professores do país, que o examinador ali ele surtou, tá? Então eu tô falando de funções que caem regularmente em prova. Claro que a gente não estudou todas, a gente estudou as que mais caem, a probabilidade de cair dentro disso. PROC-V, que é importante, não deixa de estudar o PROC-V, que é bem importante, ok? Começa aí resolvendo essas questões da banca UFPR, né? Eu passei para vocês aquela lista de 60 questões, vê o que é do edital, tá? Tem questão do Word? Tem, não resolve questão do Word. O que você pode fazer com o Word é ver como que é no Writer aquele mesmo assunto, tá? Agora, pegou a questão de Excel, gente, só muda ali Excel para Calc. As funções são as mesmas, o gabarito nesse sentido vai ser o mesmo. Então, aproveita essas questões, tá? E quando a gente fala de Word de Writer, a tendência a vir as questões de Writer é na mesma pegada das questões do Word, né? Que o examinador cobra muito caminho, a gente vai estudar nesse sentido, tá? Bom, aí então no item 5 aqui a gente viu o Excel em aula e ele foi super visto, você só tem que revisar aí no Calc, tá? Se ambienta no Calc, que ele é menuzinho, mas as funções são as mesmas. O item 6, gente, funcionamento de computadores e periféricos. A gente viu isso bastante também, a gente estudou toda a parte de hardware. Então, tudo que a gente viu de hardware é o funcionamento do computador. Lembra que eu passei para vocês lá o diagrama de von Neumann? Aquilo é o funcionamento do computador, as memórias, né, que a gente precisa saber, os periféricos, tudo isso, gente, vai ter questão daí, vai ter questão daí. Então, esse item está super estudado. E no item 7 eu já falei, né? O item 7 ele se une ao item 1. É como se você tivesse aqui 6 itenzinhos, na verdade, para você estudar, ok? Quando o examinador coloca ali sistema operacional, Windows ou Linux, é óbvio que você já tem que estudar as operações com os arquivos. Em muitos editais isso cai como gerenciamento de arquivos e pastas. Então pode ser que você veja em algum edital, em algum material, como gerenciamento de arquivos e pastas, ok? Bom, então agora vamos começar a nossa aulinha aqui, né? Na aula passada, então a gente terminou tudo aqui, pera aí só. Vamos colocar uma telinha em branco aqui para nós. A gente terminou falando então dos protocolos.
protocolos, ok? Bom, a gente viu o protocolo TCP, a gente falou do protocolo UDP e nós falamos do protocolo FTP e eu estava começando a falar do HTTP. Então a gente vai reiniciar aqui do HTTP. Esses protocolos são importantes também para a nossa prova, uma vez que ele fala ali de funcionamento de rede, uma vez que ele fala em navegador, uma vez que ele fala em correio eletrônico, né? Ah, professor, eu não estou vendo o protocolo ali no meu edital. Bora lá, vamos voltar. Quando ele fala aqui uso da internet, navegadores, a gente está falando de protocolos como HTTP, HTTPS. Quando ele fala aqui de correio eletrônico, a gente está falando dos protocolos POP, SMTP, IMAP, que a gente vai ver agora, né? Também quando a gente fala de rede, quando ele está falando aqui de rede interna, está falando do TCP, está falando do DP, está falando do FTP, transferência de arquivos, ou seja, a gente precisa estudar os protocolos, ok? Não tem jeito, eles podem cair na sua prova, sim. Então, seguindo aqui, protocolos, a gente vai falar sobre o HTTP, o HTTPS, o SSL e o TLS. São esses protocolos que a gente vai começar falando então agora. Então olha só, o HTTP é o protocolo, ó, P de protocolo, T de transferência, HT hipertexto. Presta atenção, protocolo de transferência de hipertexto. Teve uma questão uma vez do Banco do Brasil que falava assim, tinha um textão, porque acho que era FCC, e a FCC adora textão, né? E ela colocou um textão e daí terminou assim, assinale o protocolo de transferência de hipertexto. Gente, estava dando, né? Era só achar a alternativa HTTP. Olha que questão fácil, teve gente que teve a coragem de errar. Isso só pode ser nervoso na hora da prova. Então, olha só, o protocolo de transferência de hipertexto, ele vai transferir, ele é responsável por transferir os dados para o navegador, né? O navegador. Quem que é o navegador? Navegador é sinônimo de browser. Então lá, para nossa prova, é o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Não estuda Internet Explorer que não vai cair. O Edge pode cair, professora. Olha só, o Edge e o Internet Explorer também, eles são navegadores do Windows 10. Teoricamente, pode cair porque o Windows 10 está no edital, mas eu não creio que caia, né? Porque quando ele fala de navegador, ele fala do Firefox e do Chrome, ok? Não creio. Se cair, na minha opinião, não está fora do edital, mas não creio que caia não, certo? Porque eles fazem parte, né, do Windows 10. Então, olha só, quando a gente falou do TCP, o que faz o TCP? Ele trabalha junto com o IP. O IP ele vai dividir os pacotes, a informação em pacotes. O TCP transporta esses pacotes de informação até o destino. Vamos dizer que esses dados eles serão apresentados, né, para o usuário no navegador. Então, quem vai mostrar esses dados, vai transferir essa informação para o navegador é o protocolo HTTP. Tá? Isso que ele vai fazer. Então, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Tudo o que for web, eu estou falando do HTTP. Eu não tenho lá o www. O que é o www? O World Wide Web. É assim que a gente fala, o World Wide Web. Então, o www, gente, é a web. Né? A gente costuma falar web. Para eu usar a web, preciso do protocolo HTTP. Preciso desse protocolo. Num navegador, é só o HTTP que eu posso utilizar? Não, eu posso utilizar também o FTP, que é o protocolo que a gente viu em aula, um dos últimos conceitos que a gente viu na aula, que é o protocolo de transferência de arquivos. Olha só, P de protocolo, T de transferência, F file arquivo. Protocolo de transferência de arquivo é o responsável pelo download e upload. Então, se na tua prova, ao invés do HTTP, tiver FTP,
Posso ter também. Posso ter também. Lá na barrinha de endereço do meu navegador, posso ter FTP, ok? Que aí é para transferência de arquivos, tá? Para eu fazer aí download, upload de arquivos, certo? Bom, além do HTTP, eu tenho o HTTPS. O que é o HTTPS? Olha só, o HTTPS é a junção do HTTP mais SSL ou TLS. Então, HTTP mais SSL ou TLS, eu tenho o HTTPS. Então, lembra, HTTP o que é? É o protocolo de transferência de hipertexto. Tá, professor, e o que é SSL ou TLS? São protocolos de segurança. Então, são protocolos que envolvem criptografia. Ou seja, olha só, o HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, ele vai transferir o hipertexto. Né? Tem gente perguntando aí que eu estou sacando aqui. O que é hipertexto? Hipertexto, gente, é toda a informação que você encontra na web, lá no navegador. Texto, link, que mais? Música, né? Áudio, vídeo, enfim, toda a informação que você encontra na web, a gente tem aí o hipertexto. Isso estava até num simulado meu, né? Que eu falei para vocês que eu tenho um grupo no Telegram que eu faço um simulado são 2 simulados por mês, um a cada 15 dias, e eu comento todas as questões desse simulado. Todas as questões do simulado são comentadas, então, no Telegram, tá? Então, se você quiser participar, pede para mim lá no WhatsApp o link do grupo que eu envio para você. E teve uma questão perguntando o que era o hipertexto, hipermídia, tudo usado ali na web, na World Wide Web. Essa era a resposta, tá comentado lá essa questão, acho que foi a penúltima questão que eu comentei, inclusive, desse simulado. Então, é mais uma fonte de estudo aí para você, para ajudar você a conquistar aí teu objetivo, né? Então, olha só, de novo aqui, o HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, tá? Vai transferir a informação, por exemplo, lá do banco para o meu computador. Ok, mas no meio do caminho tem os criminosos virtuais, aquela, como falo aqui no Paraná, piazada, né, do mal, vamos dizer assim, e que podem querer roubar os meus dados, a minha informação. Então, poxa, vamos criptografar essa informação, esses dados, lá no banco, criptografa essa informação trafega toda criptografada, né, a gente representa ali com asterisco, né, toda criptografada. Quando chega no meu computador, essa informação é descriptografada. É isso que vai fazer o SSL ou o TLS. Então, quando eu tenho, isso é bem importante, olha só o que eu vou falar para você. Quando eu tenho o HTTP, eu não tenho segurança. Quando eu tenho o HTTPS, eu tenho segurança. Então, eu tenho criptografia, não esquece disso. Então, aqui, ó, remetente, destinatário, informação vai trafegar criptografada. Vai trafegar criptografada. Se um criminoso tentar invadir, né, pegar essa informação nesse caminho, ele só vai encontrar criptografia, vai encontrar a informação criptografada, para ele vai ficar muito difícil, né, dele conseguir saber o que é essa informação. Então, eu sempre falo, presta atenção aqui, isso é importante, até o conceito de rede, né, cair para vocês, é importante vocês saberem isso aqui, olha só. Bom, aqui tem o teu computador, que eu coloco R de remetente, tá? Aqui tem o teu computador, aqui tem o caminho que trafega informação, ou seja, internet, trafegando aí de roteador em roteador, de LAN em LAN, que a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem o destinatário, pode ser o banco, ou vice-versa, aqui pode ser o banco enviando uma informação para você, os dados criptografados para você.
né? Pensa dessa forma. Quero agora que você responda aí para mim. Qual desses três ambientes aqui, o computador, o servidor do banco, o caminho ou o teu computador, qual é o mais frágil, o que está mais assim exposto ao ataque de criminosos? Você pode me responder que são os três, você pode me responder que é apenas um dos três ou dois dos três. O que você acha? Um, dois ou três, ou todos eles? O que você acha? Então, olha só, é o 2, é o caminho. Eu sempre falo que ali, gente, é a Cracolândia. Você pensa no 1, o servidor do banco, você pensa no 3, o teu computador, como se fosse a tua casa. A tua casa é 100% segura? Não existe nada 100% seguro. Existe muita segurança. As pessoas que moram em casa põem lá cerca elétrica, põem um cachorro, enfim, as pessoas que moram num condomínio, tem o porteiro, tem câmera, tem, né, um monte de segurança. Pode entrar um assaltante, um ladrão, um criminoso? Pode, mas é difícil. E assim é no servidor do banco ou no teu computador, porque você vai ter firewall, você vai ter várias medidas de segurança para impedir que o criminoso acesse essa informação. Agora, no caminho, pensa você às 3 da manhã, vou falar aqui, todos vocês são aqui de Curitiba, né, porque a gente vem do presencial, mas falar para vocês, por exemplo, às 3 da manhã, lá no centro histórico de Curitiba, lá onde é a feirinha, da feirinha de domingo, aquela feirinha que eu adoro, aquela feirinha, gente, amo, adoro aquela feirinha, lá perto do Bar do Alemão, né, que tem aquele chopp gostoso. Nossa, agora deu muita saudade de lá, viu, porque a gente tá em casa, né, Jesus. Mas olha só, se vocês forem lá, me chamem, tá, no Bar do Alemão. Mas olha só, lá às 3 da manhã, você já imaginou você lá às 3 da manhã? Gente, é chamado lá de Cracolândia, né? A probabilidade de que você seja assaltado, roubado, ela é bem grandinha, né? Se você estiver lá sozinho às 3 da manhã. É a mesma coisa esse caminho aqui do servidor do banco até o teu computador. Ele é muito mais vulnerável a ataques. E é por isso que aqui é utilizado a criptografia. Então, a criptografia é usado nesse caminho que trafega a informação, ok? E ela é criptografada com os protocolos, olha só, com os protocolos SSL ou TLS. Qual que é a diferença entre eles? Tá? É que o TLS ele é mais moderno, é mais seguro, mas para a prova ainda pode cair o SSL. Então, isso bem difícil que caia alguma diferença entre os dois na prova. Olha, não vejo questão sobre isso, principalmente para o nível da prova de vocês. Agora, o que eu vou falar nesse momento é importantíssimo. Quando eu tenho SSL ou TLS, ou seja, se eu tenho o HTTPS, eu sempre terei o cadeadinho. Isso é um cadeado, né? Vocês estão lembrados dos meus desenhos nas aulas presenciais? Ok, isso é um cadeado. Então, eu tenho lá no navegador, você já deve ter visto no teu navegador o cadeadinho. Então, se eu tenho HTTPS, eu tenho cadeado. Gente, isso há uma probabilidade bem grande de cair na tua prova. Bem grande. Então, não esquece, se eu tenho HTTPS, é porque eu tenho SSL ou TLS, eu tenho o cadeadinho. E se eu tenho o HTTPS, eu tenho certificado digital, que a gente não vai estudar o que é, porque não cai segurança da informação. Não tem segurança da informação no edital de vocês. Que é coisa que eu acho que deveria ter, mas não tem. Então, menos assunto para estudar, menos conteúdo. A segurança da informação é uma obrigação de todo mundo saber o básico de segurança da informação, né? Todo mundo tinha que saber. Então, se eu tenho HTTPS, eu tenho cadeadinho, eu tenho certificado digital. E olha só, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Você sabe o que é o EVSSL? Isso também pode cair na tua prova quando se fala de internet de navegador,
né? O Mozilla Firefox, o Google Chrome. Então, olha só, o que é o EVSSL? Ele não é protocolo. SSL, TLS são protocolos. HTTPS é protocolo. E o que é o EVSSL? Ele é um certificado digital. Ele é um certificado digital que usa o protocolo SSL. Ele é um certificado digital mais seguro. Tá? Não sei se você já entrou num site, você pode até fazer isso agora, que você está na frente do teu computador, você tem internet aí. Se você já entrou num site que parte da barrinha, ali na barra de endereços fica verde, ou toda a barra de endereços fica verde. Gente, quando você acessa um site que tem essa característica na barra de endereço ficar verde, olha só, V de verde, não é, mas isso é para você lembrar na prova, né? V de verde, quer dizer que este site, ele usa o certificado digital EVSSL. Isso já caiu muitas vezes em prova, você tem que ter cuidado com isso, ok? Então, acho que aqui ficou bem claro pra gente a diferença entre HTTP e HTTPS. Então, já teve uma questão da Caixa Econômica uma vez, quando caía ainda informática, mas é uma questão que sempre se cobra dessa forma. Falava assim, assinale a alternativa que tem traz um site seguro. Aí tinha lá o endereço URL, né, da Caixa Econômica, mas estava lá http://caixaeconômica.gov.br. E na alternativa B tinha https://confeitaria brigadeiros, assim, .com.br. Gente, o site que tem o HTTPS, que é o seguro. Não é porque é banco que ele é seguro. Ele precisa prover essa segurança, que é através da criptografia, do SSL ou do TLS. E aí tem cadeadinho e a barrinha pode ficar verde, né? Se tiver o EVSSL, que é um certificado digital. Professora, mas só existe esse certificado digital, o EVSSL? Não. Sempre que aparecer no teu... deixa eu ver onde eu coloquei aqui o cadeadinho. Sempre que... Aqui, ó, telinha do cadeadinho. Sempre que aparecer no teu navegador o cadeadinho, é porque tem o protocolo, o certificado digital. Sempre. Então, se eu tenho SSL ou TLS... tem certificado digital. Se eu tenho HTTPS, tem certificado digital. Se eu tenho cadeadinho, tem certificado digital, ok? Então, isso aqui é bem importante para a prova de vocês, certo? Agora, a gente vai falar sobre os protocolos, mais protocolo. Nós vamos falar sobre os protocolos utilizados em e-mail. Quais são os protocolos utilizados em e-mail? Ó, presta atenção. Nós temos o SMTP, o POP e o IMAP. E pode cair na tua prova IMAP 4 ou POP 3, isso é só a versão do protocolo, que o conceito é o mesmo aqui pra gente, não vai mudar, ok? Então, o que é o SMTP? O SMTP, gente, é o protocolo de envio de e-mail. Olha só, S de saída. O teu e-mail está sendo enviado. Então, tem professor que fala que SMTP quer dizer sua mensagem está partindo. Bom, eu não coloco muito assim. Eu já sou mais prática, assim, né? Eu já falo S de saída. O e-mail está saindo do teu computador, logo ele está sendo enviado, ok? Então, não esquece disso. É isso que você tem que saber aqui do SMTP. O POP é um e-mail, é um protocolo de recebimento de e-mail, e o IMAP é um protocolo de acesso aos servidores. Mas ambos já foram cobrados em prova como e-mail de recebimento. E a gente tem que entender a diferença entre receber um e-mail com o POP e acessar os servidores com a IMAP. Isso é importantíssimo para a prova. Então, vamos entender essa diferença aqui. Tá? Por que ambos são colocados como recebimento por
alguns examinadores, porque de qualquer forma, configurando o meu acesso, gerenciador de e-mail ou webmail, enfim, com POP ou com IMAP, eu vou ler o meu e-mail, vamos dizer assim. Eu vou ler o meu e-mail, vou baixar o meu anexo, qualquer um dos dois. Agora, a forma de eu ler esse e-mail, ela se dá de forma diferente, utilizando o protocolo POP ou IMAP, e você tem que saber disso. Olha só, então vamos lá, vamos ver como que isso acontece, olha só. Então aqui eu tenho o protocolo POP e aqui eu tenho o IMAP. Vamos ver qual que é a diferença entre os dois, certo? Olha só, aqui eu tenho o servidor e aqui, deixa eu fazer esse cliente maiorzinho. E aqui eu tenho o cliente, né? Aquela estrutura cliente-servidor que a gente estudou na última aula, né? Em que eu requisito o cliente, ele requisita dados, informações para o servidor e o servidor disponibiliza. Então, o POP, ele é muito utilizado na configuração de gerenciadores de e-mail. Professor, o que é um gerenciador de e-mail? Gerenciador de e-mail é um software que só serve para gerenciar e-mail, não serve para mais nada. Então, vamos ver se você lembra de algum exemplo aí. Então, a gente tem o Outlook, né, da Microsoft, a gente tem o Thunderbird, que é da Mozilla. Olha só, Mozilla Firefox. Firefox é o navegador da Mozilla. Tá? Mozilla Thunderbird. Thunderbird é o gerenciador de e-mails da Mozilla. Percebe? Tem essa diferença aí, então. Então, olha só. Quando se trata do POP, ele, em geral, é utilizado em gerenciador de e-mail, né? Outlook, Thunderbird, ele é usado para configurar esse tipo de gerenciador de e-mails, então. E o IMAP, ele é mais usado em webmail, tá? Já vou falar aqui para vocês, então. O IMAP, ele é mais utilizado em webmail. O que é o webmail? A gente acabou de estudar que tudo que tem a palavra web vem do www, World Wide Web. O que é isso? É tudo que eu uso no navegador. Então, o webmail é o e-mail que eu uso no navegador. Como, por exemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo. Né? A maior parte aqui de vocês usam o webmail, usam o IMAP, ok? Então, olha só. Vamos falar como que acontece aqui no POP, então, esse recebimento de e-mail. Então, olha só, você tem aqui no teu computador, né? Você é o cliente. Você tem aqui no teu computador instalado um gerenciador de arquivos, por exemplo, o Outlook. Aí você clica naquele botãozinho enviar e receber que tem lá no Outlook e você está solicitando para o servidor os e-mails que estão destinados para a tua conta de e-mail, por exemplo, o meu, kquadros@gmail.com, né? Poderia configurar lá no Outlook. O servidor vai enviar para você esses e-mails, ou seja, você está fazendo um download, você está baixando esses e-mails para o seu HD. Ah, você faz um download desses e-mails. É isso que faz o POP. Então, pergunto para você. Você já recebeu, por isso que o POP, ele é o protocolo de recebimento. Você já recebeu esses e-mails no seu HD. Fala para mim, se você formatar o teu HD, você perde esses e-mails? Claro que perde. Gente, você vai lidar com o seu, com os seus e-mails como qualquer outro arquivo que está no seu HD. Se você formatar o teu HD, você perde tuas apostilas, você perde tuas fotos, teus vídeos, tuas músicas, tudo o que você tem no teu HD, inclusive os e-mails que foram configurados aí no teu gerenciador com o POP. Agora, outra pergunta. Você baixou esses e-mails, você recebeu esses e-mails lá do servidor, mas você não quer ler hoje esses e-mails. Você quer ler amanhã. Só que chegou o dia de amanhã, né? Você vai ler os e-mails e não tem internet. Você vai conseguir ler esses e-mails?
Vai. Por quê? Você precisa de internet só para baixar, para receber esses e-mails, para fazer o download. É igual quando você faz o download de uma apostila no teu computador. Você precisa de internet para fazer o download. Uma vez que você já fez o download, essa apostila está no seu HD e você não precisa mais de internet. E com o e-mail é a mesma coisa. Este e-mail está no seu HD e você não precisa mais de internet para ler esses e-mails, tá? Não precisa, ok? Se você for, outra situação, se você for para um computador ao lado deste computador que você recebeu esses e-mails, você, por meios padrão, você não terá acesso a esses e-mails, somente naquele computador. É a mesma coisa de você, do exemplo anterior, você baixa uma apostila no teu computador, você vai para o computador do lado, essa apostila está ali no outro computador, no HD do outro computador? Não está. Não está. Não está. Então, lembra do POP, né, que os e-mails eles ficam no seu HD. Estando no seu HD, a gente chama isso de local, né? Local, está no seu HD. Agora, o IMAP, como que acontece? Eu tenho aqui o servidor e eu tenho aqui o cliente novamente. Então, eu já falei que o IMAP é o preferido dos webmail, né? Já falei isso para você. O que acontece aqui? A IMAP, então, ele é o protocolo de acesso aos servidores. Acesso aos servidores. E o POP é o protocolo de recebimento de e-mail. Então, por que o IMAP é acesso aos servidores? Você está lá no teu Gmail e você quer acessar o teu Gmail. Você coloca o teu usuário, você coloca a tua senha, você precisa de internet e você acessa os e-mails que estão lá no HD do servidor. Esses e-mails são transferidos para o seu computador? Não. Pensa só. Você está assistindo essa aula aqui, que eu disponibilizei para vocês. Essa aula, ela está num servidor. Essa aula está no teu HD? Não, para assistir essa aula, toda vez que você quer assistir essa aula, você precisa de internet, porque ela está num servidor, quer dizer, num computador aí nesse mundão de Deus afora. Para acessar esse computador, eu preciso de uma rede. Como é de longa distância, essa rede é a internet, ok? Quando você vai pagar um boleto no banco, através ali do site do banco. O site está no teu computador? Não, ele está no servidor do banco. Você precisa da internet cada vez para acessar o servidor do banco. E é a mesma coisa aqui com o IMAP, o webmail. Cada vez que você vai acessar o Gmail, você precisa lá no teu navegador colocar o teu usuário, a tua senha, ou seja, o teu login. Se não tiver internet, que foi o que aconteceu comigo 2 dias aqui, eu ia lá acessar o meu Gmail, pá, não tinha conexão. Tente mais tarde, tente outra vez, né? Então, esses e-mails, por mais que você já tenha lido o e-mail, isso aconteceu comigo, eu precisava de um e-mail, porque eu estava com material para enviar de arquivologia e de um outro concurso, e eu não lembrava quais eram esses materiais, eu precisava ler aquele e-mail, mas eu não tinha internet. Eu conseguia no celular, aí eu tinha a internet, mas na minha casa não tinha internet, eu não conseguia, então eu ia lá, tentava, sem conexão. Por mais que eu já tivesse lido esse e-mail lá na semana passada, esse e-mail não está no meu computador, ele está no servidor do Gmail. Eu preciso de internet cada vez para acessar o servidor, o HD do servidor. Assim como se eu viajar para o Japão, não é época de viajar agora, mas depois que tudo passar, se eu viajar para o Japão e eu quiser acessar o meu Gmail lá, eu consigo? Gente, eu consigo de qualquer computador. Basta ter internet, eu ter o meu usuário e a minha senha. E eu acesso. Por quê? Porque, olha só, aqui está o meu computador da minha casa, aqui está o computador que eu vou lá no Japão.
Basta eu ter internet, o meu usuário, a minha senha e eu acesso o servidor do Gmail. Outra coisa bem interessante que vocês têm que saber, se eu formatar o HD do meu computador, eu perco esses e-mails? Claro que não. Por quê? Porque os meus e-mails estão no HD do servidor lá do Gmail, por exemplo, no meu caso que uso o Gmail. Percebe a diferença? Então, percebe o que significa acesso aos servidores? Tá? Isso é o acesso aos servidores. Então, a diferença entre o POP, que é recebimento, e o IMAP, que é acesso aos servidores. Mas a gente já teve banca, como Banca CESP, que cobrou assim. POP e IMAP são protocolos de recebimento de e-mail, deu isso como certo. Já teve duas questões. Então, cuidado. Múltipla escolha é mais fácil, né, de você sair dessa. Tem essa diferença entre recebimento e acesso aos servidores, né? Se o examinador pergunta ali para você, assinale os protocolos de recebimento de e-mail, tá lá, alternativa A, POP e IMAP e todos os outros protocolos que nem são de e-mail, é claro que é alternativa A, né? Mas o conceito bem redondinho de recebimento é do POP, o IMAP é de acesso aos servidores, ok? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, manda no meu WhatsApp que eu respondo para você, ok? E próxima aula a gente vai trazer mais assuntos então aqui do nosso edital, dá uma revisada nisso que a gente estudou, que é bem importante. Grande beijo para você e fé em Deus, em tudo que você... A gente sempre tem fé em alguma coisa, né? Até quem é ateu, eu creio que tem fé em algo, né? Eu tenho fé em Deus, fé no universo, fé em energia. Eu acho que tudo acontece dentro da cabeça da gente. Anteontem e ontem que eu tava assim, agitada com os acontecimentos, né? Isso acontece aqui dentro. Me deu dor de cabeça, me deu dor de ouvido por causa disso. Aí eu sei que eu tenho que sair dessa energia, tá? Tudo à tua volta pode estar pegando fogo, mas as coisas acontecem aqui, tá? Então eu fui lá, fiz yoga, melhorei 5% na primeira vez, fiz yoga, melhorei mais um pouquinho, fiz yoga de novo. Eu fui dormir assim ontem, 70% melhor. Vi uma sériezinha para relaxar, tá? E hoje de manhã acordei, já fiz yoga e posso dizer para você que eu tô 90% melhor do que eu tava ontem, tá? E isso é dentro da mente, por quê? Porque as coisas aqui fora, ao redor, não mudaram nada. Pelo contrário, a agitação tá aí, tá o mundo pegando fogo, né? Mas resolve as coisas dentro da tua mente, né? Por isso que eu não tenho religião, tá? Eu tenho espiritualidade, né? Eu já fui professora de catequese da religião católica, eu já conheci várias outras religiões, né? Como até Umbanda eu conheci, que é uma religião bonita também, e religião evangélica, que amigos me levaram para conhecer. Eu sou uma pessoa que gosto de conhecer religiões, e eu frequentei o budismo por 2 anos. Eu trabalhei como médium em centro kardecista também por 5 anos, há muito tempo atrás. Mas eu não tenho religião, eu digo que eu tenho uma espiritualidade. E cada religião tem suas coisas muito boas e aquelas coisas que eu não concordo muito. Então eu fui juntando o que eu concordo e carregando dentro de mim isso. E aí eu falo que eu tenho a minha espiritualidade, a minha fé, a minha crença, que não tem como definir e engessar numa religião. Mas é uma coisa muito bonita que o budismo traz, o símbolo, não sei se você já viu, o símbolo da flor de lótus no meio do lodo, da lama, né? Eu acho uma das simbologias mais bonitas que existem. Por quê? O que isso significa? Que você pode ter lama ao teu redor, mas o que importa é você ali, a tua mente não vai deixar você ser atingido por isso. É claro que economia, quarentena, se alguém aqui, Deus me livre, se alguém pega o vírus, né, ou alguém da família, claro que isso acontece, é o externo acontecendo, influenciando, mas a maneira que você age a tudo isso modifica tudo. E isso você leva para a hora do teu estudo
e da tua prova. Porque não adianta nada você saber todo o conteúdo e chegar na prova e você tá estressado por qualquer motivo, né? E uma maneira de você, se isso acontecer na hora do teu estudo ou na hora da tua prova, tem uma aluna que gabaritou a câmera de Colombo, né? Eu posso mandar, quem quiser um print da conversa, pede no WhatsApp que eu mando, né? A Fernanda, ela é minha aluna da orientação. Ela gabaritou a prova de Colombo e ela estudou, acho que 2, 3 meses para essa prova, gente. Eu sei que ela era me orientando há 2 meses, tá? Ela gabaritou a prova de Colombo, da Câmara de Colombo. Era uma prova fácil? Ela até falou assim, eu falei, nossa, você gabaritou a prova, Fernanda? Ela falou, professora, era uma prova fácil. Eu falei, ninguém gabarita a prova, mesmo que seja fácil, porque o fator emocional, ele pega você, mesmo uma prova fácil. Quantas questões fáceis você já errou que depois você falou assim, que pariu, que eu errei justo essa, difícil eu acertei, né? O emocional tá nisso, tá? Então ela falou para mim, eu fiz o que você falou para eu fazer, que era chegar na prova, antes da prova e respirar, se eu tivesse alguma questão que eu achasse difícil, respirar. Aí ela disse que ela chegou na sala, adiantada, né? Ela começou a fazer respiração yoga que acalme. Que respiração que é essa? O ideal é você sentar em casa, aquela posiçãozinha de perninha cruzada, melhor, né? Porque aí você tem um perfeito equilíbrio do teu corpo. Mas ela não podia sentar lá no chão, estava sentada na cadeira e ela fechou os olhos e começou a respirar lentamente. Segura o ar um pouquinho e solta todo o ar. Quando inspira, enche os pulmões, quando expira, se aperta um pouquinho a barriguinha ali, o umbiguinho, para o ar sair, né? Bem, se fizer isso por 3 minutos, isso é científico, isso não é religião, gente. Teu cérebro, ele começa a oxigenar. E o oxigênio no cérebro faz toda a diferença, viu? E aí você começa a acalmar. E ela disse que a fiscal de prova ficou olhando para ela, achando que ela estava passando mal. Ela nem deu bola, continuou a respiração dela ali até a prova começar. Então, são pequenas coisas, né? Que se você está muito ansioso e você começa a fazer esse tipo de respiração, dá até raiva, porque você não consegue, a tua mente está muito agitada. Mas começa aí fazendo 3 respirações e vai aumentando, tá? Até que você vê que a tua mente vai ficando serena. Isso vai fazer toda a diferença para você estudar, para você fazer tuas revisões e no dia da tua prova. E em meio a todo esse turbilhão que a gente está vivendo, tenta isso, depois me conta, vai lá no WhatsApp, fala comigo, tá? E conta isso pra mim. Então, depois eu volto com mais aula. Beijão pra você, tô aqui, ó, torcendo por você, tá?